A gente fica muito chateado quando acontece uma situação dessa com uma pessoa que deveria ter informação, deveria ser exemplo para Marechal Rondon, para o mundo, né? Hoje o Thiago, ele é uma celebridade no que diz respeito ao esporte, em especial ao tênis. Ele é o atleta brasileiro do tênis do momento. E ele devia ter a responsabilidade, tomar todo o cuidado, dar exemplo nas pessoas, e ele não fez. Então a gente fica muito chateado quando isso acontece. Só que eu não posso me preocupar nesse momento com a conduta do Thiago e repreendê-lo. Eu tenho que me preocupar, gastar as minhas energias com a consequência disso. E foi isso que eu fiz. Eu fiz um vídeo aí, publiquei, falando que a conduta dele é a conduta que nós não queremos. Né? E algumas pessoas até questionaram a gente, prefeito, mas tem que prender um cara desse. Não sei, mas essa não é a minha função. Tem que ser processado, não é a minha função. Minha função nesse momento é cuidar das pessoas de Marechal Cândido. Mas a atitude dele foi errada. Claro que existe. Claro que existe. Porque ele teve contato com outras pessoas. E, obviamente, algumas dessas pessoas podem ter sido contaminadas. Eu já recebi informações de uma empresa que o Thiago visitou, que as pessoas ficaram na quarentena de 7 dias e não apareceram sintomas. Então, algumas pessoas não foram contaminadas, mas possivelmente outras foram contaminadas. E essa conduta que é grave. Nós tomamos as medidas sanitárias, que é a nossa obrigação, estamos buscando as pessoas que tiveram contato com o Thiago e encaminhamos também essas informações ao Ministério Público, para que o Ministério Público, dentro da sua prerrogativa, das suas funções, tome as medidas necessárias com relação ao caso. Nós somos atrás de pessoas, buscando informações de pessoas que contataram com ele. Então, algumas nós temos, várias nós temos. Eu não posso afirmar se nós temos todas. Algumas pessoas já foram isoladas e se isolaram por pedido das empresas onde houve esse contato desde o dia 18. Eu já tenho resposta de que algumas não têm sintomas. Mas a questão é que algumas pessoas são assintomáticas, algumas pessoas que vão ser contaminadas pelo vírus, não necessariamente só nesse caso que envolve o Thiago, mas de maneira geral, pessoas não vão apresentar sintomas. Então é muito difícil para a gente saber o grau de contaminação dessa situação. Mas nós tomamos as medidas, a Vigilância Sanitária está trabalhando, e eu fiz um apelo às pessoas que tiveram contato para que se manifestem espontaneamente para nos ajudar a controlar um pouco melhor essa situação. Algumas pessoas entraram em contato, donos de empresa, como eu já disse, entraram em contato, então nós precisamos da colaboração de todos. Não tem nenhum município brasileiro pronto para isso. Então, veja, esses 10 dias de decreto que nós publicamos, restringindo atividades, algumas atividades do município, ou várias atividades do município, justamente para que nesse período a gente consiga se planejar. Ninguém estava preparado para isso no país. Então nós fomos buscar ouvir profissionais de saúde para nos prepararmos melhor. Nossa região aqui tem poucos respiradores, que é uma das grandes preocupações, né? As pessoas que precisarem de respirador. Esta que é a questão. Então nós nos organizamos, estamos nos organizando, porque passaram-se 6 dias apenas, né? Estamos no 6º dia de paralisação, então nós estamos nos organizando. E aí vem algumas pessoas dizendo que vamos reabrir o Hospital Filadélfia, vamos reabrir o Hospital Fumagalli. O Hospital Fumagalli é uma empresa, e todas as empresas de Marechal Rondon, para funcionarem, elas devem obedecer regras. E qual é o grande problema do Hospital Fumagalli? Entre o seu fechamento e o seu pedido de abertura, surgiu uma nova resolução da Anvisa, se eu não me engano a RDC 50, e deixou mais rigoroso a abertura desses estabelecimentos. E o que aconteceu de real lá no Hospital Fumagalli? Os diretores do hospital firmaram um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público dentro de um processo judicial, na presença do juiz, e isso não foi cumprido. Então este é o empecilho, é por isso que o hospital não está aberto.
O número de leitos, ele se restringe ao número de respiradores. Essa que é a questão. Então, nós estamos limitados ao número de respiradores. Nós temos meia dúzia de respiradores. Mas aí a gente tem que pensar que nós temos aqui na nossa micro-região outros municípios, alguns têm, outros não têm respirador. E o médico, Arlen, o médico que está na nossa UPA, ou que está no centro que nós estamos preparando por orientação deles, se chegar alguém acometido pela doença e precisando do respirador, ele vai atender. Ele não vai perguntar se o cidadão é rondonense, se é de Mercedes, se é de Pato Bargado, se é de Entre Rios. O médico vai atender. E as pessoas não se colocam no lugar do prefeito e analisam a gravidade dessa situação. Eu não posso perguntar para o cara, você é da onde? Vai embora. Vai morrer em outro lugar. Vai ser atendido. Eu não posso. O médico não pode. O médico tem que atender. Ele não vai perguntar de onde é a pessoa. Nós imaginamos 30 pessoas infectadas que precisem de atendimento especializado. Situações graves, né? Mas qual é o problema da estatística? A estatística ela tem dois problemas graves que as pessoas cometem. O primeiro é você ignorar a estatística. Isso é gravíssimo. E o segundo é você achar que a estatística é infalível. Isso também é perigoso. Isso eu ensinei muito para os meus alunos quando lecionei essa disciplina. Mas é uma estatística e é sobre algo extremamente novo. Nós temos poucas informações que servem como base estatística para a gente poder fazer prognósticos. Então, tem uma empresa especializada que está fazendo esse estudo para nós, a MOP já conversou sobre isso, então nós imaginamos que em Marechal Rondon a gente pode ter até 30 pessoas que precisem de um atendimento mais severo. Qual é o objetivo de todos os gestores? É que essa quantidade de pessoas, ou essas pessoas que precisem desse atendimento mais importante, não o precisem ao mesmo tempo. Este é o segredo do combate ao coronavírus. Todos estão certos, todos estão errados. A incerteza é de todos. Veja, onde nós temos grande concentração de pessoas, é onde nós temos a situação mais favorável para a proliferação do vírus. Então, agora a gente tem que trazer isso para a nossa situação local aqui. Quem é o grupo de risco? Em princípio, os idosos e as pessoas acometidas por uma doença mais grave, né? Uma doença crônica. Então, esses são os grupos de risco. Esse que nós temos que proteger. E também evitar a proliferação em massa do vírus. Então, primeiro passo, suspender as aulas. Nas escolas, a proliferação acaba ocorrendo de forma mais rápida, porque bebês, crianças e adolescentes, é mais natural para eles pôr a mão na boca, coçar o olho, pôr a mão no nariz. Isso é mais comum. Então a gente suspende essas crianças, esses adolescentes das aulas. Então há uma diminuição natural da proliferação. Grupo de idosos, que é o grupo de risco. Então, nós suspendemos de imediato as ações nos clubes de idosos, que é uma característica muito comum nossa aqui, né? Todas as regiões do nosso município têm, então a gente acaba evitando também a proliferação neles. Nas grandes cidades, aonde que eu imagino que seja a grande situação de proliferação? No transporte coletivo, no ônibus, no metrô, né? Onde pessoas entram e saem, não tem a condição para se fazer uma higienização, todo mundo pega nos locais de apoio, dentro do metrô, dentro do ônibus, e aí a contaminação ocorre em massa. Então o governo está certo em fazer isso, para evitar justamente aquilo que eu disse há pouco, que nós tenhamos uma contaminação muito grande ao mesmo tempo. Se nós mantivermos fechado o comércio até a próxima segunda-feira, que é o decreto que nós publicamos, e a partir de segunda-feira nós abrirmos, o vírus vai estar aqui. Ele vai estar circulando entre as pessoas. Se nós mantivermos por mais 10 dias fechado, vamos imaginar lá até o dia 10 de abril, no dia 11 a gente abre, o vírus vai estar aqui também. Então a contaminação pelo vírus, ela vai acontecer. É como acontece com a gripe.
nós estamos pensando nesta data, mas ela é difícil. Porque, veja, para eu abrir o comércio, os pais precisam de algum lugar para os seus filhos. Eu não posso simplesmente reabrir o comércio e deixar as escolas os CMEs fechados. Não vai funcionar. Então, nós temos que ter essa medida, ter esse bom senso para tomar a melhor decisão. A partir do momento que nós voltarmos com o comércio, as escolas têm que voltar. Sofro junto com eles. 3 são as situações que o gestor, na minha maneira de ver, né, que dão muita dor de cabeça, nesse caso, dão muita preocupação com os gestores. A saúde das pessoas, a economia, que é a saúde das empresas, e a opinião pública. As decisões que nós temos que tomar são pautadas nessas 3 esferas. E a mais importante delas é a saúde das pessoas. E nós vamos ter reflexos negativos lá na frente por conta... reflexos negativos na economia, né? Por conta dessa situação. E o prefeito sofre. Eu sofro muito. Eu tenho amigos que são empresários, amigos muito próximos que são empresários, e que não podem trabalhar. E que me cobram. Mas nesse momento eu não posso decidir em favor dos meus amigos. 10 dias de paralisação representa 30% de um mês. Que empresário que lucra 30% para poder queimá-lo nesses 10 dias e poder trabalhar os outros 20% sem ter prejuízo? Ninguém. Ninguém tem lucro de 30%. O prejuízo já está aí. As empresas já estão em prejuízo. Se nós voltarmos na segunda-feira, para elas recuperarem esses 10 dias, isso vai 3, 4 meses. Isso varia de uma empresa para outra. O estrago já está feito. O prefeito tem consciência disso. Nós sabemos que as empresas estão sofrendo. Mas eu tenho que tomar todo o cuidado e a gente quer que o prejuízo seja o menor possível. Na vida das pessoas, na saúde, né? E também nas empresas. E daqui a pouco nós vamos ter que voltar a trabalhar. Temos tomado todo o cuidado, né? Algumas ações nós já tomamos, nós já prorrogamos, por exemplo, a receita oriunda do IPTU, né? 60 dias para o pagamento da parcela que venceria agora no início do mês de abril. Ainda nós estamos trabalhando na questão da água, né? Da tarifa de água, nesse momento. Algumas pessoas vieram nos questionar sobre refis, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o município tem um orçamento para executar. É muito difícil isso também. Isso também para nós é muito novo. Então nós estamos estudando, estamos analisando os números, por sorte. E veja como são as coisas. Quando o prefeito anunciou que o município tinha dinheiro em caixa, foi muito criticado por vereadores que disseram que dinheiro em caixa é irresponsabilidade. E agora? Nós temos dinheiro. Se precisar socorro, nós temos. Não precisamos pedir para ninguém, né? Quando se diz respeito à saúde pública. Se nós deixarmos de receber 2 meses do IPTU, nós temos como socorrer os cofres públicos. Porque o município também tem compromissos. As pessoas precisam entender que o município ele não tem só receita, ele tem despesa, e a despesa é alta. Por exemplo, a folha de pagamento, a empresa que tem a maior folha no município é a prefeitura. 10 dias é um prazo de tempo pequeno para a gente poder dizer que temos que excluir uma obra do exercício. Não, mas a gente tem que... Até porque licitações foram suspensas, né? Então, tudo isso vai atrasar. E tem algumas obras importantes de infraestrutura que vão parar, porque, primeiro, que nós não podemos licitar. Segundo, porque o dinheiro utilizado para muitos dos recursos utilizados para realizar essas obras são recursos de superávit. São aquelas economias que o município fez no ano anterior e que, eventualmente, podem ser necessárias na saúde. Então, a gente precisa parar. Então, elas estão suspensas, porque suspensos estão os processos licitatórios. E aí as pessoas precisam entender também que se Marechal Rondon voltar às atividades e nós voltarmos a fazer processo licitatório, tem empresas que não vão conseguir vir. Por exemplo, uma empresa de Santa Catarina, numa tomada de preço que é presencial, ela não pode vir. Então nós vamos estar, de certa forma, impedindo a concorrência. O município perde com isso. Quando as atividades voltarem, nós vamos reprogramar o nosso planejamento e vão serem retomadas. Uma obra importante que a gente teve o anúncio da liberação de recursos, né, no passado, que é
a revitalização ou a construção da Avenida Rio Grande do Sul, da saída aqui do supermercado da Copagril até a entrada do Lira, como ela tem recursos do Estado, ela tem prazo para se iniciar por conta da lei eleitoral. Então, nesta obra em especial, esses 10 dias são fundamentais. A gente vê oportunistas, né? Não só na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. E não é hora para isso. Então, vamos falar do nosso presidente Bolsonaro. O Bolsonaro não está errado em tudo. E ele não está certo em tudo. Aliás, ninguém está certo em tudo e errado em tudo. Porque no momento desse tem 3 opiniões importantes. A minha, a sua e a melhor. Que a gente não sabe qual é. Isso é no governo do Estado. Então a gente vê divergência. Por exemplo, o governador de Goiás, o Caiado, que é do meu partido, agora rompeu com o presidente. Eu acho que o presidente ele não foi feliz na forma como ele se pronunciou. E aqui fica a minha crítica ao presidente Bolsonaro. Ele não foi feliz. Ele foi muito melhor na manhã seguinte, quando ele conversou com a imprensa e com algumas pessoas que estavam lá, de maneira informal, do que quando ele se preparou para dar o discurso. Então, na informalidade, ele foi muito melhor do que ele foi quando ele se preparou. E as preocupações que o presidente tem com a economia, elas são importantes, né? A gente não pode quebrar o país. Então é muito difícil. Muito provavelmente, pessoas vão dizer que o que eu estou dizendo aqui está certo, e outras vão dizer que o que eu estou dizendo aqui está errado. Porque todo mundo está um pouquinho certo, todo mundo está um pouquinho errado. É novo para todo mundo. E nós, que somos gestores e que temos que tomar decisões, seremos reconhecidos por uns e criticados por outros. Se as pessoas julgarem o que o governo fez até agora, durante toda a gestão, se isso for levado em análise, então os erros e os acertos, em especial agora no coronavírus, terão uma importância um pouco menor. Se as pessoas não analisarem tudo que foi feito durante o nosso mandato até agora e analisarem exclusivamente o coronavírus, aí a importância das nossas decisões serão maiores. Algumas pessoas vão analisar o todo, outras pessoas vão analisar só esse momento, que é um momento grave, um momento difícil. Então a gente não pode dizer o quanto isso vai impactar, mas que vai impactar, vai. Se eu disser que eu sou a favor da prorrogação das eleições, como estão dizendo aí para 2 anos, ou prorrogar o mandato para 2 anos, as pessoas vão dizer, algumas, né? Vão dizer, prefeito, mas claro, você quer ser prefeito por mais 2 anos. Eu quero. Lógico que eu quero ser prefeito por mais 2 anos. Eu quero ser prefeito por mais 4, porque eu já não sei que eu sou pré-candidato. Se eu quero ser prefeito por mais 4, é óbvio que eu quero ser prefeito por mais 2. Mas eu não sei se isso é o melhor para o país. A gente não sabe, é muito incerto. E eu não tenho medo de ser candidato a prefeito e perder uma eleição. Eu me coloquei à disposição porque eu acho que eu posso colaborar para o meu município. Mas essa análise quem faz são as pessoas. Então, do ponto de vista do coronavírus, eu acho que seria importante, mas depende dos reflexos dele. Nós não vamos saber o que vai acontecer daqui até julho, por exemplo, quando começa efetivamente o período eleitoral. Então, é muito difícil dizer se é salutar ou não é. Eu até acho que as eleições unificadas são importantes. O município gasta menos com isso. Sobre esse aspecto, eu acho que seria importante a prorrogação das eleições. Se houver uma real necessidade do governo federal investir pesado para recuperar a economia por conta dos reflexos negativos do coronavírus, o fundo partidário seria importante ser utilizado nisso. E a minha opinião particular é que eu sou totalmente contra recurso público em eleição. Recurso público não tem que ser investido em eleição. Então, nesse sentido, também é importante que esse recurso que seria investido nas eleições, e as pessoas precisam entender que para o candidato Márcio Halber, do Democratas, de Marechal Dom, não vem dinheiro nenhum do fundo partidário. Esses bilhões de reais investidos nas eleições ficam nas grandes capitais, ficam com os prefeitos das grandes capitais, com os vereadores. Para um município pequeno como nós não vem R$1. Então, essa não é a preocupação.
né? Mas eu acho que é um volume de recursos bastante grande que poderia ser investido sim para fortalecer a nossa economia, que é quem vai pagar mais caro com relação ao coronavírus.